Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus, de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjure-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe, então, os discípulos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu. E os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no precipício abaixo, e se afogaram no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. E as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, um trecho um pouco mais comprido do que costumamos ver aqui no Evangelho de São Marcos. E claro, isso tem uma razão de ser. Isso tem um motivo. E qual é esse motivo? Mostrar a força da presença salvadora de Jesus. Mostrar que Jesus expulsa os demônios.
mostrar que ele é esse homem forte. Nós já ouvimos isso aqui da boca de São Marcos, né? No Evangelho de São Marcos, da boca de Jesus, que quando um homem forte chega, ele subjuga e amarra aquele que dominava para roubar os seus bens. Bom, vamos analisar que muitos detalhes existem nesta passagem bíblica e eles são muito importantes para nós. Jesus, antes de ir para esse outro lado do mar, ele pega o quê? No meio do caminho? Pega uma tempestade. Uma tempestade terrível. Uma tempestade violenta. E essa tempestade de vento está jogando água dentro do barco. Os discípulos apavorados, desesperados. Mas Jesus estava dormindo. Jesus estava tranquilo. Por quê? Porque ele tem um controle de tudo. Ele sabe que não vai acontecer nada de mais grave. No entanto, ele foi acordado pelos discípulos que disseram para ele o quê? Você não está preocupado se a gente vai morrer? Se a gente vai perecer? Por um lado, falta de fé. Por outro lado, a gente sabe quem pode fazer alguma coisa para nos salvar. Você se participa de grupo de oração, ou tem alguma vivência na renovação carismática, fez algum encontro, ou você que é ministeriado talvez em cura, libertação, sabe que sempre que há alguma situação de libertação para acontecer, acontecem algumas manifestações para atrapalhar aquilo. E esse movimento de tempestade, ao passar por o lado de lá, representa um pouco essa realidade. De alguma forma tentar impedir que Jesus chegasse naquele lado. Uma região da Decápole, onde eles foram para Gerasa, ali tem os gerazenos, que não eram de maneira alguma gente convertida. Gente que vivia a lei de Deus. Por ali talvez vivesse um ou outro judeu, mas não era o foco do judaísmo, mas eram os povos daquela região, também dominada pelo Império Romano, mas que era uma região pagã. E por quê? Olha, eles estavam criando porcos lá. Eles tinham uma manada enorme, mais ou menos 2.000 porcos. Está escrito aqui. O judeu nunca faria isso. Não criaria porco. Para ele, o porco é um animal impuro. Ponto. Eles não comem carne de porco. Por que criariam porcos? Porque alguém teria porcos para criar. Um judeu não faria isso. Ali era uma região que estava sendo abalada ou estava sob o domínio, o controle de Satanás, do mal. E Jesus, o homem forte, que dormindo tranquilo na sua barca, atravessava até aquela região para executar o seu poder, manifestar a sua autoridade. Prova disso é que nós vemos aqui o relato de um homem que ninguém podia dominar. Olha o que era a situação desse homem. Versículo 2. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes e ninguém conseguia subjugá-lo. Olha só. Era um cemitério maldito, ali, onde as pessoas tinham medo de passar. Passava por ali, tinha alguém gritando e tinha alguém se machucando, e se chegasse muito perto, ia ser atacado ainda. Veja a situação.
de calamidade, de destruição que esse homem estava vivendo. E ninguém põe a mão nele. Tentaram prender, tentaram fazer alguma coisa sem sucesso, porque ele arrebentava, ele destruía. E ele, sem descanso, o versículo 5, e sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. É um monstro. É apavorante uma situação dessa. Você que tem um cemitério perto da sua cidade, você imagina que você passa lá e escuta alguém gritando, se ferindo, e todo mundo passa correndo por ali. Se puder, se for possível, nem por ali passa. Essa era a situação daquele homem. Só que, versículo 6, ao ver Jesus, ele viu Jesus de longe. Ele correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aquele homem tão forte que ninguém conseguia subjugar, que prendiam e ele soltava, ele arrebentava tudo, e ele ficava gritando, ele aterrorizava aquele lugar. Ao ver Jesus de longe, correu ao seu encontro, se prostrou, reconheceu quem ele era e diz: pelo amor de Deus, em outras palavras, conjuro-te por Deus, pelo amor de Deus, é um clamor, uma insistência, não me atormentes. A presença de Jesus, tão poderosa, tão forte, tão iluminada, é um grande tormento para aquele ou aqueles espíritos impuros, porque Marcos começa dizendo que era um espírito impuro, mas depois, quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele diz legião. Legião. E aí descobre, né? Porque somos muitos. Muitos. Imagina o tamanho do tormento na alma daquele homem. No Evangelho não existe situação de possessão pior do que a desse Geraseno. Não existe. Ele é o pior de todos. Por quê? Porque Jesus dizia: sai desse homem, espírito impuro. Sai deste homem, espírito impuro. E aí ele pediu: me deixe em paz, não venha me atormentar. Primeiro reconhecendo quem Jesus é, e aqui mais uma vez, pela boca de Satanás, versículos 6 e 7, mostra que ele professa aqui um princípio eterno. Qual é? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, não me atormentes. A presença de Jesus é tormento para o mal. É tormento para o mal. E aí vem uma ordem aqui, que você já percebeu: sai desse homem, espírito impuro. Versículo 8, você anota tudo. Com efeito, Jesus lhe disse: sai desse homem, espírito impuro. E aí, versículo 9, vem o diálogo, se não o único, aí eu não vou afirmar porque eu não me lembro agora, de outro, um dos poucos, se não o único diálogo que Jesus tem com o espírito impuro. Por quê? Quando Jesus expulsa, ele não está dialogando, ele está dizendo: saia. É uma ordem direta. Aqui há uma pergunta de Jesus: qual é o teu nome? Respondeu: legião é meu nome porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não mandasse para fora da região. Os espíritos impuros rezaram, pedindo: Jesus, não manda a gente embora. Porque sabe que tem autoridade. Não nos manda embora dessa região. Por quê? Porque ali era uma região propícia, onde ele dominava. E a prova disso é o que nós vamos ver nos versículos seguintes. Nós vamos ver
a manada de porcos, nós vamos ver a reação das testemunhas e dos habitantes da cidade. Não quero que você fique aqui. Veja. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os discípulos impuros, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Aí Jesus atende à oração do diabo, dos espíritos impuros, e permite. Eles vão, e acontece que aqueles porcos se lançam no precipício, cerca de 2.000, isso prova que era uma legião, e se lançam, e aquelas pessoas que apacentavam os porcos, elas fogem e saem contando para todo mundo: olha, os porcos enlouqueceram depois que apareceu um tal de Jesus lá e expulsou o diabo daquele endemoniado. Os porcos ficaram loucos, pularam o precipício abaixo, acabou, não tem mais rebanho. Versículo 15. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo. Olha, o endemoniado estava quietinho, tranquilo. Tinham dado até uma roupa para ele, provavelmente estava nu ou quase assim. E ele estava com dignidade novamente, com uma expressão de gente normal, de sã consciência. São juízo, como fala aqui, né? Não é de santo juízo, não. É juízo são, sanidade. Aquele mesmo que havia tido uma legião. E ficaram com medo. Ficaram com medo. Nossa, quem é esse cara que está fazendo isso? Eles ficaram com medo. Por quê? Porque alguém que tem poder e assim, sendo uma região de pagãos, eles podem ter pensado mil coisas. Que era algum outro espírito do mal, que aí sim, vindo deles, Jesus poderia até entender a sua ignorância, né, de acusá-lo de ser um espírito mau ainda mais forte. Porque entre os pagãos existem a luta de deuses. Esse é mais forte, aquele é mais forte. Mas entre o povo judeu, não. Por isso que Jesus não aceita que o seu povo, aqueles que receberam a pregação dos profetas, ou você que é da igreja hoje, atribua coisas más a Deus e coisas boas a Satanás. Como os fariseus diziam, é por Beelzebu que ele expulsa o demônio. Agora, esses homens aqui de Gerasa eram pagãos. E quando viram o que tinha acontecido, eles falaram para Jesus: vai embora, deixa a gente em paz aqui. A gente não quer você aqui não. Ó, as testemunhas contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Se a gente pegar o mapa de Israel hoje, essa região aqui da Decápole, da Gerasa, não está dentro do mapa de Israel. Era parte do Império Romano naquele tempo, mas não está hoje dentro do mapa de Israel ali. Era uma região mesmo pagã. E eles não queriam saber de alguém bagunçando sua região. Eles estavam acostumados, apesar daquele homem levar transtornos, a vida fora daquela região do cemitério corria normal, com suas práticas e vida pagã normais, com sua criação de porcos e com todas as outras atividades. Jesus chega e aquilo é virado do avesso. A luz de Jesus chega e aquele espírito imundo é expulso. E aqueles homens que sabiam que era um espírito imundo, mas como aquele homem criava muitos problemas, ele ficava isolado. Mas e os outros? Também envolvidos nesse ocultismo maligno e que viviam normalmente na sociedade. Os bruxos de plantão, as leituras de mãos e etc, 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 que mexem com espíritos e com forças ocultas e que eles não queriam que Jesus se intrometesse. E pediram para ir embora. E Jesus entra no barco para ir embora.
Mas aquele homem fala assim, eu posso ir também? Deixa eu ir com você. Olha, o homem que foi liberto falou, eu quero ir embora também, eu quero te seguir. Mas Jesus, por misericórdia daquele povo, não deixa. Ele diz, não, você vai para casa, olha outra ordem de Deus, vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor da sua misericórdia. Era um território pagão que recebeu a visita de Deus e agora tinha ficado como sinal para eles um homem que antes era um endemoniado por uma legião e agora estava totalmente curado e liberto pela força e pelo poder de Deus. Jesus quer fazer isso na minha e na tua vida. Eu não estou dizendo que você tem uma legião, nem alguém da sua casa, nem da sua família. Mas não se engane. O diabo não dorme e o tempo inteiro quer controlar a sua vida, a vida dos seus, a sua casa, áreas da sua vida e da sua família, com sua influência maligna. Mas a presença de Jesus e a luz de Deus, e a luz que Ele traz, expulsam os demônios. Como fazer então? Eu preciso entrar e permanecer sempre na presença de Jesus. Uma das maneiras disso acontecer é justamente o que você está fazendo agora, participando conosco desse estudo bíblico. Mas não pode ficar só nesse. Não pode ficar só em hoje. Não pode ser apenas de vez em quando. A nossa vida precisa estar em Deus e esse é só um dos passos que eu preciso dar para permanecer em Deus. Você compreende isso? Você compreende que é muito fácil caminhar na escuridão e viver como aquele homem acabou vivendo? Compreende que há muitas pessoas que estão assim? Então é por isso que a igreja existe, para que nós entremos numa vida cheia da presença de Deus. Mas existem fatos e situações que nós precisamos viver e assumir na nossa vida que dependem só do nosso esforço. O esforço de permanecer em Deus. O esforço de ter uma vida de oração. Uma vida em que eu vou me encontrando com Deus sempre e de várias maneiras. Vamos anotar no nosso diário? Bom, tem ordem de Deus, já falei aqui as ordens, mas eu vou repetir para você. Versículo 8 e versículo 19. São ordens de Deus. E tem princípio eterno, princípios eternos. Na verdade, versículos 6 e 7 são princípios eternos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal, não está entendendo essa dinâmica de promessas, ordens, princípios eternos, o que anotar? Calma que no final deste vídeo eu vou deixar ali uma playlist para que você assista e aprenda o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Compre também o livro, é baratinho, você compra pela internet, no loja.cançãonova.com, o nome do livro é A Bíblia no Meu Dia a Dia. E este canal é dedicado ao diário espiritual. O que é o diário espiritual então? O diário espiritual é o fruto do método. É o método acontecendo na vida de cada pessoa. Você e eu fazemos juntos aqui a meditação, mas as anotações são suas. Você precisa ter o seu material para fazer as anotações e juntos nós vamos fazer o estudo da Bíblia toda, com a graça de Deus, aqui no canal. Bíblia que eu uso, Bíblia de Jerusalém, você pode ter uma outra Bíblia católica e usá-la sem problema. Com atenção, e é por isso que você precisa conhecer e aprender bem o método, porque algumas narrativas, por causa da tradução diferente, você pode encontrar, ao invés de uma promessa de Deus, ou ao invés de uma ordem, apenas uma narrativa contextualizada. Por exemplo, Jesus dizia, aí é uma frase de Jesus, ou apenas, olha, enquanto isso, Jesus passava para tal lugar, dizendo tal coisa, não sei o quê, ou seja, não configura exatamente uma palavra direta de Jesus, mas a narrativa que está sendo contextualizada. Isso depende da tradução que você está usando muitas vezes, para que a sua anotação seja dessa ou daquela maneira. Então você precisa conhecer o método, tá bom? Tem aqui no canal
a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual justamente para você aprender. Tá bom? Vamos caminhar juntos? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acione o sino da notificação, receba as notificações e vamos caminhar juntos. Aqui na descrição deste vídeo tem também um convite se você quiser fazer parte de uma lista de transmissão e do canal do Telegram para participar com outras pessoas que também fazem o Diário Espiritual todos os dias. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.